Olá, meus amados. Hoje nós estamos começando a terceira fase do nosso propósito de forma muito especial. E essa terceira fase fala de um homem que, na verdade, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele era apenas um cidadão de Jerusalém que, ao passar pela sua cidade, ele encontrou a sua cidade completamente arrasada, em ruínas. E ele tomou uma decisão de, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar ali se lamentando, triste, em ver a situação, a miséria em que a sua cidade estava, ele se levantou para reconstruir. Neemias nos ensina que qualquer um de nós pode olhar para a situação e, em vez de se lamentar, tomar a decisão de se levantar para fazer algo a respeito. E eu quero hoje, começando essa terceira fase do propósito, a fase Neemias, eu quero ler aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Gente, é maravilhoso o que está acontecendo aqui. Porque o que está acontecendo aqui nesse texto é que, diante de toda a miséria, diante de toda a destruição que Neemias estava vendo, ele, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus na vida dele, ele se levanta e ele faz um convite para o povo. E esse mesmo convite que Neemias fez, cheio do Espírito Santo, usado por Deus para falar com os seus compatriotas, para falar com o seu próprio povo, hoje Deus faz esse convite para mim e para você, e eu estou aqui fazendo esse convite em nome de Jesus para fazer com que eu e você possamos sair dessa posição de ficarmos às vezes olhando e se lamentando para as coisas, as dificuldades que estão no nosso caminho, mas aqui ele está falando de coisas que foram destruídas, de coisas que foram ali de alguma forma completamente arrasadas, danificadas. Ele está falando aqui também de humilhação. Então, às vezes, algumas situações acontecem conosco que nos humilham, que nos fazem nos sentirmos realmente arrasados. E não apenas isso. Está falando de realmente miséria, de uma situação de completo desgaste. A palavra de Deus hoje, para mim e para você, olha, em primeiro lugar, pare de ficar só olhando as coisas acontecerem. Saia desse lugar de vitimismo, de ficar se lamentando e não tomar nenhuma atitude para mudar. Às vezes nós olhamos, nós vemos uma situação, a gente reclama da situação e não faz nada para mudar. A palavra hoje é: vamos reedificar. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a se levantar. Onde você estiver, em qualquer situação que você estiver enfrentando, em qualquer área da sua vida, mas de uma forma muito específica hoje, eu quero convidar você a se erguer para realmente tomar a decisão de reconstruir coisas que precisam ser restauradas na sua vida. Talvez existem áreas da sua vida, eu estou falando aqui especificamente áreas da sua vida com Deus, que precisam hoje ser restauradas. Eu e você precisamos reconstruir alguns muros de proteção que foram destruídos e que hoje estão dando brechas para que nós sejamos atingidos pelo inimigo. É tempo
de reconstruir. E essa reconstrução começa em você, começa em mim, começa em nós. Nós precisamos dar espaço para que Deus possa agir na nossa vida, queridos. Nós precisamos começar a obra, dar espaço para que essa obra comece em nós, para que nós possamos também ser agentes de mudança, de restauração, de transformação na vida de outras pessoas. Deus nos usa, Deus nos chama, Deus nos levanta para reedificar. E esse é o convite. Eu acho lindo aqui o final desse versículo. Ele primeiramente ele chama a atenção. Vejam a miséria em que nós estamos. Isso aqui me chama muita atenção, sabe por quê? Porque o pessoal todo dia passava por aquelas muralhas destruídas, mas eles estavam tão acostumados com aquela situação. Isso aqui é uma coisa muito curiosa. Às vezes, nós estamos tão acostumados com uma situação terrível na nossa vida e na nossa família que a gente acha aquilo normal. E a primeira coisa é: tenha consciência das dificuldades. Tenha consciência do que precisa ser restaurado, que às vezes acha, às vezes você está numa família que é cheia de briga, que ninguém se entende com ninguém, e você está tão acostumado com isso que você acha que isso é normal. As muralhas de união na minha família estão completamente destruídas. No meu casamento ninguém respeita ninguém. Meus filhos, cada um por si, e não estão nem aí para a família. E tá tudo bem, porque isso é normal. Você está tão acostumado com situações de miséria na sua casa, na sua família, que você pensa que isso é normal. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, tenha consciência do que está diante de você. Abra os teus olhos para enxergar a tua própria fraqueza, a dificuldade dentro da tua casa, dentro do teu lar. O que precisa ser restaurado? Deixa o Espírito Santo te dar entendimento do que precisa fazer, do que Ele quer fazer na tua casa, na tua família, na tua vida. Em primeiro lugar, tenha consciência do que está acontecendo. Vejam a miséria em que nós estamos. Sabe, às vezes está tudo ruim na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, mas a gente quer enganar a nós mesmos e também quer enganar os outros. Queremos muitas vezes posar de que não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem nada errado. Querido, vamos sair dessa zona de falsidade, porque isso é falsidade com nós mesmos. Deus hoje quer que eu e você possamos enxergar a realidade, mas não para a gente ficar se lamentando em cima da realidade. O que Deus quer que eu e você façamos hoje, a palavra de Deus nos convida a tomar a decisão de enxergar a realidade, de não fugir, não fuja da realidade, porque quando nós falamos que está tudo bem, quando na verdade tem um monte de coisa ruim, isso não é bem uma atitude de fé, isso é uma atitude de fuga. É claro que nós devemos ter uma linguagem de fé, de profetizar. Tá difícil, mas eu declaro. É diferente quando você tem consciência da situação ruim e você declara que Deus vai fazer algo a respeito, que você vai se levantar e Deus vai te usar para fazer algo a respeito. É diferente do que você ver a situação ruim e fingir que ela não existe. Isso é fuga, isso é engano. E Deus quer que eu e você encaremos, vamos encarar de forma responsável, ou seja, chamar a responsabilidade para nós mesmos diante da situação que está diante de nós. Entenda a miséria em que você está, é essa palavra, né? Vejam a miséria em que nós estamos. Vejam. E ele diz: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, olha só, primeira coisa é enxergar e encarar a situação, encarar a
fragilidade, aquilo que está destruído, aquilo que precisa ser restaurado, mas não apenas encarar. O primeiro ponto é importante, você precisa reconhecer a dificuldade, mas o segundo é ainda mais importante. Não adianta só reconhecer que tem coisas difíceis, que tem coisas que precisam mudar na sua vida. Não. Hoje você precisa se levantar para reconstruir. Se levantar para fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar olhando, vendo o circo pegar fogo e achar que tudo vai se resolver. Eu e você precisamos, é isso que a palavra de Deus diz, tome a decisão, venham, reedifiquemos, venham, vamos reedificar, vamos restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E olha, para que você tome o passo inicial, às vezes você vai precisar abrir mão de uma mágoa que você tem. Essa é uma decisão que só você pode tomar diante de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil. Poxa, eu me senti tão ferido, eu me senti tão magoado. Ah, eu sei de tudo isso. Pode ter certeza que eu não estou falando de um lugar onde eu nunca vivenciei essas coisas, eu já vivenciei tudo isso. Eu posso te dizer que no começo, a tomada de decisão pode não ser lá a coisa mais fácil desse mundo, mas é necessário. Se você quer realmente mudar, se você quer ser um agente de Deus para transformar, você tem que abrir mão do seu orgulho, você tem que abrir mão da sua própria vaidade e declarar: Senhor, eu quero ter uma vida realmente digna de estar andando contigo. Não que seja eu que mereça estar contigo. Eu nunca vou merecer a bênção de Deus. Não é nesse sentido. É procurar andar realmente, não ter uma vida falsa. Eu digo que sou de Deus, mas só que eu não tô nem aí para as coisas que estão acontecendo. Eu não quero mudar, eu não quero crescer. Eu e você precisamos reconhecer as áreas de fragilidade, encarar os desafios, mas nós precisamos ter uma atitude, uma decisão de fazer o que precisa ser feito para que o reino de Deus venha até nós. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui nesse propósito é para avivar a igreja. E quando nós falamos em avivar a igreja, é trazer o reino de Deus para esse lugar. Porque quando nós, como igreja, como filhos de Deus, quando eu e você decidimos nos levantar para reconstruir, meu irmão, pode ter certeza que vai ter dificuldade. Não vai ser tão fácil. E a gente ainda vai ter outros momentos aqui ao longo dessa semana que a gente vai compartilhar outras palavras muito poderosas, mas o que eu quero hoje aqui dizer para você, em nome de Jesus, é que nós precisamos nos levantar para reconstruir. E se levantar para reconstruir vai fazer você se esforçar. Não adianta você fazer tudo o que você já faz. Vai fazer você sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, de comodismo. Talvez para você reconstruir você vai ter que sair da sua casa e ir lá visitar a casa de alguém para pedir perdão por uma coisa que você nem fez, mas que causou um mal entendimento. Ah, pastor, mas isso aí é da cabeça dele, foi ele que entendeu errado. Não importa, se nós vamos reconstruir, isso vai fazer a gente abrir mão de alguma coisa, querido. Já perdi conta de quantas vezes eu pedi perdão por coisas que nunca existiram, mas que causaram constrangimento. Nós precisamos realmente, queridos, nos levantar e tomar uma atitude. Vamos parar de querermos ficar só agradando o nosso próprio ego, a nossa própria vontade. Deus nos chama para reconstruir. E reconstruir vai fazer a gente abdicar de coisas que nós queremos e fazer aquilo que Ele quer. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer na sua vida, na sua casa, na sua família.
talvez dentro da sua própria igreja. Deus quer fazer algo poderoso. Dê espaço para que Ele faça isso através de você. Amém? Um grande abraço, queridos. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos firmes tomar essa decisão em nome de Jesus.